eu tenho 2 doenças autoimunes. E eu sei por que foi que aconteceu. Mas eu só sei hoje por que aconteceu. Que foram 2 picos de estresse enormes que eu tive, né? De muita mudança repentina e que eu não podia fazer nada, e que eu só tive que aceitar. Porque a primeira, acho que assim, essas coisas quando acontecem na vida da gente, né, Paty, é o que a gente chama de resignação. Você aceita, mas não mais nega. Você fala, tá tudo bem, mas eu não aceito o que está acontecendo. Tipo, eu não. Acho que eu não aceito o que está É acontecendo. que eu acho que a resignação a gente se submete. Isso, a gente se E a submete. aceitação, ok, isso está acontecendo. Você confirma, isso está acontecendo. E agora, faço o quê? Isso, a resignação, como você nega, você não cria um plano. Sim. Você não cria um plano para sair daquele lugar. Aham. Porque você vai vivendo, e aí você vai se subjugando naquela situação. Você não se transforma. Sim. Você vai aceitando, vai se acomodando, vai se acomodando. E a gente vê muita gente vivendo resignado por várias crenças, né? Por questões de mudança mesmo, de abrir mão de muitas coisas, de alguns confortos, que a vida. E quem não? Eu tenho isso ainda. A gente tem sempre alguma questão com relação a isso, né? Sim. Porque você começa a pesar e falar, nossa, mas eu vou ter que passar por tudo isso. Eu vou ter que enfrentar tudo isso? Vai ter que enfrentar tudo Eu no isso. consultório costumo falar muito, dar esse exemplo, que assim, você tem um quarto seu que tá fechado lá. E aí você não abre, não vou mexer, porque é um quarto da bagunça, o quarto não sei o quê. Aí um dia você resolve abrir e acender a luz. Aí tem barata, tem rato, tem coisa fora do lugar. E aí se fala, o que eu faço? Eu fecho essa porta de novo, finge que não existe. Mas depois que Mas viu, algum momento aquilo vai feder, vai dar qualquer coisa, vai né? dar M, né? Vai dar uma grande M, né? Ou você, ok, faço o quê? Eu vou chamar uma dedetizadora, eu vou, né? Isso, Uma aceito que organizadora. tenho isso e vamos ver quais são os caminhos. É que, E sabe, é difícil, né? Essa parte de mexer naquilo que mas, está Paty, sabe desagradando. uma outra aprendizagem que eu tenho tido na vida? É que, assim, eu sempre fui 880. É que, tipo, eu tenho que me separar. Eu não tô vivendo. Binária, né? Eu Ou tenho. sim ou não. Isso, eu não tô vivendo bem com meu marido, eu tenho que me separar. Você não senta e vê outras alternativas. Aham. Será que se a gente viver em casas diferentes, mas continuar um relacionamento não vai ser legal? Sim. Será que se a gente fizer terapia não pode ser legal? Então eu sempre fui assim, não. Eu lembro até uma vez que o meu filho era pequeno e eu não sei por que naquele período ele estava ficando o dia inteiro na escola. E quando eu ia pegá-lo, ele já estava dormindo. Então eu não tinha. Eu estava sem Não tinha convívência, relação. relação com Aham. ele. Aí minha amiga falou assim: Mas, Roseli, por que você não tira ele no meio da tarde? Que ele vai para casa, ele dorme. Quando você chega, ele está acordado. Então, assim, por que isso? Às vezes a gente é tão binária, a gente não. Bitolada, né? A gente fica Bitolada. bitolada. Bitolada, sei lá, sistemática, que não. Esquece que tem uma flexibilidade. E daí o coaching me trouxe isso também. Peraí, mas não tem só um caminho. É que nem quando você está jogando sinuca, que a bola é aquela bola, não tem outra bola para você. E a vida não é assim. A vida tem outras alternativas. Então, quando a gente fala do coaching, e esse é o nosso papel, né? De ajudar o outro, de apoiar o outro a enxergar alternativas. Sim. Mas você precisa mudar um pouco da Possibilidades. sua interpretação de mundo, né? Da sua visão, do seu óculos, né? Então, não é isso, você ajudar a pessoa a sair desse cerne que ela coloca com uma única resposta para a vida dela. Sim. E aí pode ficar pesado demais. E fica pesado. Fica. Porque se você só tem uma alternativa, você não tem nada. É que nem quando a gente trabalha como autônomo. Você não pode trabalhar para uma empresa só. Você tem que trabalhar para uma empresa, para uma pessoa, tal. Porque uma hora acontece de alguém, de uma perna cair. Sim. Sim. Então, a vida é igualzinha. As relações são iguaizinhas. Você não pode só ter um amigo. Se você perder um amigo, você vai ficar sem nenhum. Ou aquele amigo, ele não vai te suprir de jeito nenhum em tudo Nunca. que você... Nem como é o casamento. Você vai largar suas amigas, você vai deixar das suas amigas por causa do casamento? Então, é sobre isso. Bacana você estar falando isso, porque quando a gente falou, né, qual desafio você ia falar aqui, você falou do luto. Aí depois você falou, do luto e como passar por isso mudou minha visão de mundo, que é o que você está trazendo. Isso. Bom, aí eu fui fazer e, nossa, foi um mergulho, assim, muito grande. E eu saí mesmo. totalmente mexida. E é muito legal, porque ele vai assentando
à medida que você vai vivendo. Não é que É, você sai é, é. pronta. Até hoje, as coisas estão decantando. Decantando, É isso que né? é um Como um processo de decantar. vinho. Mas o decantar aqui são partículas. Sim, Não tem milagre. A mudança não, é isso. É um é um processo. A processo. vida é um processo. É, Porque a gente só está falando de um recorte da minha é, vida é, é. que é sobre isso. Mas a evolução exatamente é isso. Olhar para trás, ver quem eu fui, olhar agora quem eu sou e quem eu gostaria de ser para criar planos, Aham. para criar alternativas do futuro. Mas vivendo muito mais no presente. Sim, no presente, mas olhando para essas questões que são Aham. sempre sombra e luz, sombra e luz, sombra e É. luz da nossa vida. E não tem aquele momento que a gente fala assim, não, agora eu estou vivendo só o presente. Não existe, nós somos humanos, né? Então a gente tem a ansiedade de um futuro em algum momento e a gente também lembra do nosso passado. Então é fazer essa dança entre passado, presente e futuro sem ficar se Sem ficar torturando, presa né? num lugar só. Aham. Porque a gente vai literalmente para o passado, né? O passado é depressão, o futuro é ansiedade, e só o presente você pode viver, porque as escolhas Quando estão tá na aqui. perspectiva da doença, né? Sim, não só da doença, mas eu digo, se você pensar consciente, é que a gente vive no inconsciente, né? Aham. A gente passa a vida Sim, mais no sim. inconsciente do que no consciente. E a gente só consegue ter momentos de consciência. Ninguém consegue ter 100% de consciência Não, não, todo o não, 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 tempo. nunca. Né? Mas quando você se dá conta da consciência, que você vem para o presente, é onde você consegue se mover de fato, Sim. né? E ontem eu estava ouvindo um negócio muito legal, Patrícia, que me trouxe muito, até para trazer aqui um contexto, que é assim, o que acontece com uma pessoa que está morrendo? A gente passa a vida inteira ouvindo aquela nossa voz. Faça isso, não faça aquilo, conversando com a gente, sabe? Ai, É. mas aquela pessoa, por que ela me falou isso? Por que não sei o quê? É. A mente da gente tá todo o tempo falando com a É. gente. E a mente mente, né? A mente, E a mente. mente mente todo o É, tempo, né? é. E uma coisa que essa pessoa falou ontem me fez muito sentido, porque eu vi isso na minha mãe. No momento desse ano que ficou legal, no ano seguinte, ela teve esqueci o nome agora, mas dá um inchaço na barriga Ah, por causa da doença, cria um líquido e tal, e ele entrou numa cirurgia. A médica abriu, isso foi acho que fevereiro de 2018. Fevereiro de 2018. Ela abriu e aí ela saiu lá e falou: Olha, Roseli, eu vou fechar porque não tem mais jeito. o que fazer? Não tem. Pode ser que seja 6 meses, pode ser que seja 7 meses, tal. Fechou. E aí a minha mãe fez umas 3 quimioterapias e minha mãe disse: Eu não quero mais, porque minha mãe sabia. A gente nunca falou assim, A pessoa sente, mas né? a pessoa sabe. E aí ela ficou em casa. E aí ele falou o seguinte: e quando a pessoa está na sua finitude, essa voz se silencia. Porque você vem a consciência, você traz a consciência, depois que você aceita, de que é isso. E não tem mais voz para te Aham, falar, nem para te colocar no passado, nem para te colocar no aham. futuro. Que é um processo normal de quem entra numa rota da morte, na Aham. rota da. Mas tem uma coisa da lembrança, né? Quando você fala em passado, eu penso muito na experiência de vida, nas memórias. Nas memórias. Eu Assim, acho que as pessoas, quando elas estão chegando no fim, tem muito uma coisa de lembrar de quem já foi. sim, mas não aquela fala mais Não, mas aquela fala cobrando o que cobrando, fazer, né? e da expectativa, ou daquela assim, não faz, não faz, o que a pessoa É, pensou. Não, não é. é sobre isso. Talvez, eu acho que vai muito nas questões assim, o que eu vivi, o que eu fiz, Isso, o isso. que eu dei, Fazendo um um balanço, né? balanço, isso. É, é. Então, uma coisa que me chama a atenção é que, assim, primeiro, a minha mãe nunca reclamou de uma dor, Patrícia. Eu falo, meu Deus, não é possível. Um E câncer. doía, e doía. Com certeza, ela estava Ela não toda fala. tomada. Nossa. Foi muito ruim o final, assim. Mas ela nunca reclamou. Nunca. A outra coisa é que minha mãe tinha muita fé. Minha mãe, muita fé. Não era questão da igreja, não era questão da religião. Mas ela tinha uma fé. Um dia ela sentou do meu lado e falou assim: eu falei, mãe, tá tudo bem? Ela falou assim: sabe, ainda eu vou ter que esperar um pouco. Não tá na minha hora ainda. Ela Deus falou sentia. comigo que ainda não é a minha hora. Olha.